Cruella é um filme que se aproveita muito bem de uma liberdade entre o CGI e o live action. Apesar de ser um filme live action, um trabalho gravado com atores, ele tem vários elementos em CGI, elementos gerados por computador que fazem parte diretamente da ação em cena. O trabalho se aproveita muito bem disso, principalmente em como caracteriza os cenários e os objetos em cena. Ele faz alguns planos sequências que vão percorrendo os ambientes e vão revelando os detalhes de cada espaço que criam um senso de imersão bastante interessante. Até mesmo a forma como ele assume os cachorros como elementos mais irreais, já que são gerados por computador em boa parte do filme, lida bem com essa ideia. Tanto a caracterização dos cachorros é mais exagerada, como a ação em cena deles é meio irreal. Eles fazem umas coisas meio impossíveis. O trabalho lida bem com toda essa liberdade de um modo geral. Ele se assume um filme live action, mas não deixa de se aproveitar muito bem do CGI, inclusive assume bem esse CGI. Você vê bem que os cachorros são em CGI em certos planos mais específicos, mas isso se adequa bem à obra. Com certeza o futuro da Disney está meio que nesse regime entre imagens de animação e imagens reais, entre aspas. As coisas tendem a se misturar cada vez mais. Se a gente pensar então em trabalhos que são gravados com motion capture, que é aquela técnica que capta os movimentos dos atores e depois trabalha aquilo com CGI, o Spielberg e o Peter Jackson usam muito isso, gostam disso. Se a gente pensar nisso, existe todo um novo formato de imagem que está se desenvolvendo. Alguns autores e teóricos até chamam isso de animagem. Essa imagem que não é totalmente animação, mas também não é totalmente real. Muito do futuro da Disney e do cinema está em explorar esse tipo de coisa. Esses dois formatos com certeza tendem a se misturar cada vez mais, a virar meio que uma coisa só. O próprio olhar mais caricato do diretor, do Craig Gillespie, funciona bem nessa mistura aqui no Cruella. Ele é um diretor que tem um olhar mais caricato, mais exagerado. O próprio Eutônia já tinha um pouco isso, apesar de ser um trabalho bem dramático, ele tinha uma representação meio caricata de tudo. Então, pelo menos visualmente, eu acho que o Cruella faz escolhas interessantes, encontra soluções boas para representar esse mundo que ele cria. O que estraga o filme, pelo menos para mim, é uma certa obsessão que ele tem em ser muito dinâmico. Eu acho que as coisas acontecem muito rápido e o trabalho não é capaz de se desenvolver dramaticamente muito bem. A montagem do filme evidencia isso muito. Parece que a cada 5 minutos eles enfiam alguma música ali, tentam criar um certo momentinho visual legal e, de fato, até criam bons momentos. A forma como ele aborda, por exemplo, as performances da Cruella integra bem esse imaginário pop e punk, cria um certo imaginário alternativo em contraste ao imaginário clássico e impessoal da baronesa. Então, novamente, ele caracteriza as coisas muito bem, mas não dá tempo para nada realmente se desenvolver. Vira um troço meio afobado até. A estrutura da obra me parece meio afobada. E ele até propõe um olhar sombrio
que é interessante sobre essa personagem, mas também nunca vai bancar totalmente esse olhar sombrio. Não acho que ele precisava ser um trabalho de origem no nível do Coringa. Acho que muita gente até comparou esse filme ao Coringa. O Coringa realmente lida bem com esse aspecto mais sombrio e mais patológico do vilão. Acho que não precisava ser tão radical assim, mas ele podia ter uma ambiguidade maior. A personagem podia ter uma ambiguidade moral maior. O trabalho até vende essa ambiguidade, mas é um troço que só fica na promessa e no fim das contas ele cai em uma dualidade entre bem e mal, que é bem superficial e que é, na verdade, meramente funcional.